Canal 2x1, aqui não tem empate. Meu irmãozinho, vamos falar agora, né? Depois de 16 anos, o São Paulo volta para a final do Campeonato Paulista. O São Paulo, tradicionalíssimo time paulista, depois de 16 anos, volta a jogar na final e aguarda o resultado de amanhã entre Santos e Corinthians. Corinthians e Santos, jogo de segunda-feira. São Paulo merecedor de estar na final. O São Paulo, depois que Wagner Mancini assume o São Paulo, organiza o São Paulo taticamente, mentalmente isso é importante também. Jogadores de São Paulo precisavam ter a segurança de jogar futebol e entrega a Cuca um time coeso, um time consistente, um time que marca, um time com vontade. Se reclamava muito que alguns jogadores do São Paulo estavam jogando sem a vontade, sem a garra, mas o Wagner Mancini fez essas correções importantes e Cuca assume o São Paulo já de uma maneira mais tranquila. O time São Paulino está melhor para que Cuca possa desenvolver o seu trabalho. A partida é equilibrada, acredito que o Palmeiras tenha uma leve vantagem, né? O Palmeiras jogou um pouco melhor. E este um pouco melhor está muito ligado ao seu estádio, à sua torcida, à pressão da torcida, a questão também do São Paulo ter que fazer um bom jogo, né? O São Paulo, como eu falei, 16 anos sem jogar uma final de Campeonato Paulista, pode ter pesado também e causou um efeito pressão no time São Paulino, mas que jogou muito bem, com muita segurança, embora o Palmeiras tivesse levemente, um pouquinho melhor na competição. O Palmeiras alça muitas bolas na área, o Palmeiras avança muito pelas laterais e joga rasteiro para um centroavante, no caso o Ricardo Goulart ou o Davidson, possa chegar ali e encostar para dentro do gol. Esta é a característica de Filipão e ele faz muito bem. As pessoas falam muito do modo de Filipão jogar, mas o modo que ele joga é muito bem executado. O time de Filipão pressiona as laterais e constantemente joga a bola na área, constantemente os laterais ou os ponteiros que jogam pelo lado, Dudu, por exemplo, avança, tenta encontrar alguém no meio, ou Dudu mesmo tenta colocar no canto, fazendo aquela bola curvada, né? O São Paulo precisou de uma organização tática para inclusive passar hoje, né? Sabia que o Palmeiras ia fazer tudo isso que eu acabei de falar agora, se defendeu muito bem e saía também jogando. Garotos do São Paulo ali na frente, dando velocidade, bons jogadores. O São Paulo tem um futuro com alguns jogadores que estão ali, que foi dada a oportunidade pelo Wagner Mancini e agora a Cuca vai dar continuidade. Os pênaltis foi um risco que o São Paulo correu. Durante o jogo o São Paulo foi bem coeso, bem consistente, mas no pênalti poderia ter um problema. O Thiago Volpi não pode bater pênalti, o goleiro não pode bater pênalti, na minha opinião, somente em casos excepcionais, como o Rogério Ceni, né? Então, o caso do Thiago Volpi querer bater um pênalti decisivo inclusive, se ele fizesse, o São Paulo se classificaria de imediato e não precisaria passar pela parte alternada dos pênaltis. Então, esta parte de Thiago Volpi defendeu muito bem o pênalti de Ricardo Goulart, foi bem, ele tocou na bola, a bola bateu na trave, mas eu acho que ele deveria ter dado a oportunidade a um jogador para bater o pênalti. O jogador bateu o pênalti, não o goleiro. Ele inclusive mostrou um pouquinho de falta de cacuete, viu? Ele foi, tomou uma pequena distância, telegrafou e o goleiro do Palmeiras foi lá e ó, pegou, viu meu irmãozinho? Mas nas alternadas o Palmeiras perdeu o pênalti. Quem perdeu o pênalti foi Zé Rafael. Zé Rafael que perdeu o pênalti. Quem torce pro Bahia conhece aí, sabe que Zé Rafael não é um bom batedor de pênalti. E deu São Paulo depois de 16 anos na final. Meu irmãozinho, ó, canal 2x1, ative o sininho, dê o seu like. Aqui não tem empate, canal 2x1.